Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então, como tínhamos falado, a gente vai falar sobre anatomia dos órgãos dos sentidos, tirando a visão, que a gente já falou em outras aulas, falaremos sobre a olfação, o paladar, entre outros. Então, vamos lá, preparados? Então, vamos iniciar com a anatomia da olfação. Sabendo que a olfação, ela é muito íntima, está muito relacionada também com o paladar. Tá? Já que se a gente for colocar alguns assuntos, né, depois, por exemplo, quando a gente está com algum processo gripal, a gente perde o sentido, né, do gosto, do paladar, ou agora recentemente com a chegada da Covid, né, do coronavírus, que também, obviamente, muitas dessas células, seja olfatórias, ou no caso gustativas, perderam sua função, então o pessoal não conseguia sentir cheiro, nem sentir, muitas vezes, sentir o sabor das coisas. A gente vai entender por que acontece isso. Mostrando essa imagem, né, no caso, esses 5 sentidos, né, principalmente a visão, que nós tínhamos até já falado em outra oportunidade, o paladar, no caso, com o olfato, né, olfação, que está muito relacionado, e também a audição e o tato. Obviamente, né, todas elas são áreas que estão envolvidas em determinadas regiões do cérebro, principalmente como veremos na aula de sistema nervoso. Beleza, pessoal? Vamos lá. A gente tem que entender também que quando a gente vai falar, no caso dessa parte dos sentidos, órgãos dos sentidos, né, temos que ver que o ser humano ele está propício a receber estímulos que vêm de fora, o que faz com que se ativem os seus mecanismos de sensibilidade, no caso, né? Assim mesmo, a gente vai ter alguns que não têm resposta, principalmente. Por exemplo, né? Dependendo da pele, né? Quando chega do tato, né? Você toca uma coisa, né? Você não tem uma resposta imediata, por exemplo, se a gente compara com outros tipos. Então, esses sentidos especiais, específicos, eles reagem frente ao estímulo que vem do ambiente, mas eles também podem ser internos ou externos, como nós tínhamos falado em outras aulas. E, obviamente, esses estímulos serão transformados, vão ser captados e interpretados, no caso, pelo sistema cerebral, né? Pelo nosso cérebro. Ele vai dar uma resposta referente a isso e cria sensações, né? Como nós tínhamos falado, basicamente, né? Temos a interoceptivas, enteroceptivas, etc, etc. Então, essa percepção que a gente tem das coisas, basicamente, vai se estabelecer em 3 setores fundamentais. Obviamente precisamos de um receptor, como nós tínhamos falado, isso é uma coisa básica. Um estímulo, seja qual for, ele vai ter que, para exercer um efeito, vai ter que se ligar num receptor. E o que são esses receptores? São estruturas ou órgãos específicos ou especiais que recebem esse estímulo, que pode ser do exterior ou do interior, né? No caso aqui que a gente está falando da anatomia dos sentidos, a gente pode falar dos olhos, dos ouvidos. No caso, a parte sensorial da pele, nós já tínhamos falado, alguns corpúsculos da pele, né, que sente frio, calor, dor, etc, etc. Ou também pode ser outro receptor que encontramos na língua, no caso do paladar, como a gente vai falar. Ou também as terminações nervosas que a gente encontra na mucosa nasal, principalmente, né, que vão captar, no caso, os estímulos para serem levados através, no caso do bulbo óptico, né, no caso. No caso, né, isso vai ser levado, né, para ser processado, né, obviamente, né, essas terminações nervosas estão determinadas, né, como a gente falou, nos pares craniais, né. E temos a parte dos condutores, né, no qual se baseia essa percepção. O que são os condutores? Obviamente vão ser os nervos, as terminações nervosas, que vão transmitir, no caso, ao nosso cérebro, esses impulsos nervosos, que obviamente foram captados através dos estímulos dados aonde? No receptor. Beleza, pessoal? E temos depois os transformadores. Os transformadores são áreas específicas do córtex cerebral, cujos neurônios interpretam os impulsos nervosos como percepção dos sentidos. E a função principal delas, obviamente, é fazer uma separação entre o que, por exemplo, luz do que som,
principalmente, o que é gosto do que é cheiro, tá? E o que é tato suave do que é dor, né? Principalmente. Aí temos as terminações do tinham falado, corpúsculos de pressão e aqueles de dor, né? Que são duas coisas diferentes e que elas são ativadas conforme os estímulos acontecem. Entendeu para entender? Beleza. E assim que o ser humano, através dessa percepção dada pelos órgãos dos sentidos, ela consegue distinguir esses estímulos ambientais da natureza diversa. E o que, como falamos no início, é uma sensibilidade pura, que muitas vezes também não vai ter uma resposta, né, frente a, tipo, cai um vento em cima de você, um vento. Você não tem uma resposta assim, através de uma movimentação de alguma musculatura, não, você simplesmente dá um mecanismo de prazer, muitas vezes, uma sensação agradável, sensações, beleza, tá, pessoal? Então, como a gente está falando, isso é um breve, né, uma breve introdução, a gente está falando da olfação, né, no caso, a gente vai falar embriologicamente, né, esse desenvolvimento, como a gente associa bastante o paladar como o olfato, no caso, né, a gente fala que elas se desenvolvem embriologicamente a partir da 4ª semana de gestação e elas provêm do endoderma. Então a gente está colocando duas coisas aqui. Primeiro, a origem embriológica de quê? Da cavidade nasal, olfação, e da língua, né, no caso, que no sentido do gosto, do paladar, que elas estão muito relacionadas. Beleza? Elas estão muito relacionadas. E a camada que gera é a endoderma, né? Aqui nas figuras podemos observar embriões, né? Os embriões aqui nas imagens, embriões, no caso foram embriões de bovinos, na qual está mostrando, né? Todo o corpinho, né, desses bichinhos, bem bonitinho. E que aqui no corte histológico estamos começando a observar as camadas, no caso do que vai ser, o que vai formar a parte, no caso da garganta, né, a gente fala dos arcos faríngeos. Toda essa região aqui, ela vai formar basicamente tudo que tem a ver com o sistema das cavidades nasais, da respiração e também o início do estomodeu, né, que seria a boca e que está relacionado com no caso, com o paladar. Então saibamos que o olfato humano, assim, ele é pouco desenvolvido em comparação de outros mamíferos, no caso, né? E obviamente a gente todo inicia a partir do nariz, né, que é a estrutura externa, e que depois vai entrando dentro da cavidade nasal. Dentro dela a gente vai possuir células olfatórias. Essas células olfatórias, elas têm no que a gente fala, né, uns receptores olfativos que são específicos, no caso, porque eles são quimiorreceptores. Então eles vão receber esses estímulos que obviamente vão ser captados e interpretados, no caso. E isso vai ser transformado em quê? Em um impulso nervoso que será levado até o cérebro. E que normalmente isso vai gerar o quê? A memória olfatória. Essa memória olfatória fica para sempre. Por isso que você reconhece. É quando a gente vai falando, né? Você usa um perfume por muito tempo, chega um momento que parece que você está sentindo pouco cheiro dele. Por quê? Porque a memória olfatória está agindo. E muitas vezes ela para de sentir o cheiro diferente, né? Por uma questão de adequação a esse cheiro. Observando na figura, né, os ossos, como a gente tinha falado, né, do viscerocrânio, dos ossos faciais. Basicamente a gente vai focar na cavidade nasal, que é essa estrutura que está em roxo aqui, né. Então ela está dividida, como a gente sabe, pelo septo nasal. Aqui a parte externa, que é o nariz, o septo nasal. E ela divide, né, nas conchas nasais, nos septos nasais, né, todo por onde entra o ar, até chegar nas saídas, no caso, que comunicam, né, o fim da cavidade nasal com quem? Com a parte nasal da laringe, né, a famosa nasolaringe, que já observamos alguma vez. Então essas saídas a gente chama de coanos, tá? De coanos. Tranquilo? Essa aqui é uma vista anterolateral, galera.
O nariz, pessoal, é um local de olfação e é responsável pelo aquecimento, filtração, umedecimento do ar inspirado através do sistema mucociliar. O sistema mucociliar, ele está, obviamente, dentro da cavidade nasal, no caso, né? Essas fossas nasais, obviamente, como nós tínhamos falado, são divididas pelo septo nasal principalmente, são divididas, separadas sagitalmente, como podemos observar aqui na figura. Aqui há, no caso, a parte da cavidade nasal, galera. Nesse desenho, a gente pode ver as regiões novamente, como tínhamos visto no desenho anterior. Obviamente que está separando, no caso, através das conchas nasais dos meatos. Não esqueçam, no caso, que os meatos são esses espaçamentos no meio que estão na parte inferior e interior das conchas nasais, tá? Aqui tem os meatos nasais, que é o espaçamento, e essa estrutura por cima, né, que seria as conchas nasais, tá? Por aí entra o ar, onde ele vai ser, obviamente, filtrado, ele vai ser umedecido, para ele não chegar, né, no caso, com uma temperatura diferente, porque isso pode afetar a temperatura basal do corpo. Tá? Aqui, obviamente, vai iniciar tudo através dos vestíbulos do nariz, né? Do nariz na parte externa. E, enfim, né? Vai passar pelas diferentes regiões. Aqui, depois isso se impõe, o ar é captado, esse estímulo é captado, e ele vai chegar aonde? Nos bulbos olfatórios, tá? Esses bulbos olfatórios, eles se encontram na parte superior da cavidade nasal. E eles têm as terminações nervosas, que a gente vai ver, que atravessam uma lâmina crivosa. Então saibam que a estrutura que está encarregada dessa captação, no caso, desse estímulo, né, dos cheiros, por exemplo, é o bulbo olfatório. A gente vai ter outros nervos, pares de nervos cranianos, né, que iremos estudando em sistema nervoso. Agora vocês saibam que essas estruturas alongadas são os bulbos olfatórios. Aqui estamos vendo uma vista inferior, no caso do encéfalo. Esse epitélio olfatório, como nós tínhamos falado, basicamente, a gente vai obviamente nessa região aqui, né, toda essa parte, né, tem um tecido conjuntivo, obviamente todo esse epitélio, e no qual tem os receptores. Esses receptores basicamente são esses neurônios aqui. No caso, esses neurônios, tá? E onde eles captam, obviamente, né, todos os estímulos através desses cílios. Vocês observam esses cílios, eles captam aqui, eles chegam, que eles estão aonde? Dentro da cavidade nasal. Então esses cílios captam os cheiros e eles vão ser recolhidos, captados por estes receptores destes neurônios, e eles vão chegar aonde? Até no caso, até o bulbo olfatório, né, que tínhamos observado. Beleza, pessoal? Deu para entender? Vamos lá para a próxima. Outra estrutura importante são os seios paranasais. O que são os seios paranasais? São, obviamente, cavidades pneumáticas, né? Já tínhamos visto em respiratório, que estão situadas em torno das fossas nasais, no qual e que se comunicam pelos ósseos nos diferentes meatos. Obviamente, eles são assimétricos. Nós tínhamos falado dos seios frontais, que está exemplificado aqui. Os seios etmoidais, do etmoide, e os seios maxilares, né, do osso do maxilar, né, no caso. Temos dois seios maxilares. Obviamente, eles dão uma série de problemas, porque eles podem ser acometidos por diferentes tipos de inflamações, seja por insetos, entre bactérias, etc, etc. E obviamente esses seios são revestidos de mucosa respiratória que é ciliada e secretora de muco. Por isso que dá a famosa sinusites ou a rinossinusites, por exemplo, dependendo do tipo de seio atingido. Aqui nesse corte sagital lateral, no caso, podemos observar aqui marcando o que seria o bulbo olfatório. Observe que esse aqui é o bulbo olfatório, que ele é um nervo cranial que vem do encéfalo, que está aqui em cima. Ele tem as terminações, aquela imagem que a gente viu, as terminações que tem os cílios.
E é nessa região aqui a cavidade nasal, por aqui que é captado, basicamente, esse estímulo, que será transformado, captado e transportado para onde? Para o bulbo olfatório, que levará tudo isso para o encéfalo, basicamente. Obviamente aqui tem vários tipos de terminações nervosas, não somente essas especializadas no caso na interpretação de um cheiro, mas também temos para outras, né, já que terminações nervosas estão presentes em vários, né, e temos vários tipos desses ramos que a gente fala ramos nasais, né. Aqui observa na outra forma, principalmente. Tá? Esse nervo olfatório, como a gente está falando, é constituído por 40 ou mais feixes de axônios, principalmente. E eles atravessam, você está observando aqui, a lâmina cribiforme, que é onde fazem sinapses com o bulbo olfatório, que estaria aqui, né? Está fazendo sinapses com o bulbo olfatório. E esse bulbo olfatório, esse nervo olfatório, termina no encéfalo, no caso. A olfação, obviamente, ela é diferenciada, né, principalmente na mulher, pode ter umas diferenças de olfação em comparação com o homem. Vamos ter também diferentes tipos de sensibilidades especiais aos aromas. Cada pessoa tem uma interpretação um pouco diferente de alguns aromas, principalmente. Tem os enólogos, né, que eles sentem essa olfação diferente. Eles, obviamente, têm um treinamento, né, toda uma questão de treinamento. No caso, pode ser a olfação também, ela vai proporcionar um estímulo alimentício, ele vai ser um sensor de muitas coisas, de perigo, no caso de várias coisas. Aí temos a enologia, que é a ciência que estuda a olfação, principalmente. Quando temos processos infecciosos, normalmente eles podem, um local muito atingido é o olfato, né, no caso, e muitas vezes isso pode trazer repercussões psicológicas, muitas vezes imaginar, né, levar que o cheiro representa uma coisa, ou traz momentos, traumas psicológicos, enfim, a olfação pode estar diretamente relacionado com problemas psicológicos. Normalmente o ser humano pode perceber cerca de 10.000 odores diferentes e somente distinguir 200 diferentes. Como que se dá? Obviamente temos alguns problemas durante a olfação, são as famosas, por exemplo, a anosmia, que é a perda completa do olfato, a hiposmia, né, que é a perda parcial do olfato, e a parosmia, que é o reconhecimento errôneo dos odores. Obviamente isso está caracterizado conforme o problema que atinge o sistema nervoso. Por exemplo, a anosmia e a hiposmia, eles são afecções dos receptores periféricos. E já a parosmia, que tem, obviamente, você sente um cheiro de coisa X, mas você fala que é coisa Y, obviamente, você tem um mau reconhecimento. Isso já está envolvendo problemas, no caso, no sistema nervoso central. O resto é basicamente problemas nos ramos nasais, né, nas terminações nervosas que estão ligando-se com o bulbo olfatório. Lembra? Assim mesmo vamos ter outro tipo de problemas, transtornos no olfato, e isso se deve principalmente, pode ser obstrução nasal, lesões dos receptores olfatórios, e isso muitas vezes está envolvido com o uso de substâncias ou com a frequência de doenças, de inflamações, rinites, pode ser déficit de vitamina A também. Agora, por exemplo, a outra, né, que era que a parosmia, que estava envolvida com o reconhecimento errado dos cheiros, né, principalmente a nível central, né, pode ser um traumatismo cerebral, uma pancada, um trauma, pode causar essas lesões do bulbo olfatório. Também pode ser infecções causadas por vírus, uma meningite, também que meningite, no caso do tipo viral, ou principalmente pode causar uma das suas sequelas é a perda, por exemplo, do olfato, ou também que a gente vai ver da audição, por exemplo. Déficit de vitamina B, pode ser uma anomalia congênita, um tumor também, etc, etc. Então, até aqui seria basicamente o que é olfação. Agora vamos entrar na gustação. Obviamente, a gente vai falar da gustação
do paladar, a gente está falando dos receptores gustativos, né, que também são chamados de botões gustativos. Onde a gente encontra esses botões gustativos? Obviamente, eles vão se encontrar no epitélio, no caso que recobre, no caso os fossos das papilas, das diferentes papilas que vocês já ouviram falar que temos na língua, né, papilas circunvaladas, folhadas e fungiformes. Tá? Normalmente aí, mas elas também podem estar presentes aonde? No palato mole, pode estar presente na face lingual da epiglote, então todo é um conjunto desses receptores gustativos. Então, onde a gente encontra, professor, os receptores gustativos? A gente vai encontrar nos epitélios. Que epitélio era? Que eu não lembro, acho que não falei. Que é um epitélio pavimentoso estratificado, que vai recobrir, obviamente, todas as papilas, no caso, papilas circunvaladas, as folhadas, as fungiformes da língua, em maior grau, e em menor grau a gente pode ver no palato mole e na face lingual da epiglote, tá? Então, observemos conforme a figura, né, toda essa parte do paladar, do gosto, na cavidade já oral, é aquela que está inferior à cavidade nasal. E elas são separadas através de um teto que é conformado pelo famoso céu da boca, que é o palato. Vamos ter dois tipos de palato, um palato duro, que é o osso, e um palato mole, basicamente, que está na parte posterior da língua, principalmente. Tá? É através dessa cavidade oral onde vai iniciar todo esse processo. Porque lembremos, né, chegado os alimentos, principalmente, então vai ter que ter um processo de recepção para captação do que está entrando na boca, principalmente, tá? Obviamente, vai ter um impulso, né, esses vão ser conduzidos através de quem? Das terminações nervosas que estão, obviamente, nos receptores, né, nas papilas gustativas, e isso vai chegar aonde? Até o tronco encefálico, através de diferentes pares nervos cranianos, por exemplo, o nervo 7, o nervo 9, o nervo 10, no caso, tá? E isso é para interpretar o paladar. E isso, obviamente, onde vai acontecer no cérebro, nas regiões do córtex cerebral, né, no caso. Certinho? Obviamente, para isso, né, tem que passar, né, todo um processo, né, que a gente falar em sistema digestório. Aí temos o principal órgão, onde nós tínhamos falado, encontramos, ou vamos encontrar, né, os receptores. Obviamente, a língua, principalmente, ele é uma estrutura, um músculo, um dos músculos mais fortes, principalmente, tá? Então, a gente vai ver e podemos observar que nela encontraremos essas papilas. A gente vai encontrar essas papilas, como são as fungiformes, se encontram nessa região laterais da língua, as papilas filiformes na região central da língua. No caso, temos as papilas circunvaladas, que é um número menor, que é dessa disposição, quase no final da língua. E as papilas folhadas, principalmente. Isso aqui lembra que o início, né? O início, e aqui no final dessa língua, obviamente, que já está perto de entrar na parte com a faringe, né? Que seria a bucofaringe ou a orofaringe, principalmente. Isso é uma vista superior. Aí, se a gente observa, no caso, essa nossa cavidade oral, no caso, obviamente, vamos ver que não somente, né, na parte superior da língua, ou a parte dorsal da língua, quando as papilas, a gente vamos ter também alguma parte inferior, né, na parte inferior dessa língua, quando levantamos a língua, aí encontramos as papilas ou carúnculas sublinguais, onde é um mecanismo de administração de medicamentos, que é a via sublingual. Aí temos o frênulo na língua, por exemplo. Temos os dentes deciduais, no caso, presentes, que também fazem parte, né, desse mecanismo, tá? Que a gente entrará a falar com maior propriedade em sistema digestório. Outra estrutura importante são as glândulas salivares. Essas glândulas salivares, a gente vamos ter também as glândulas parótidas, a sublingual,
a submandibular, principalmente. Elas são as encarregadas de secretar, principalmente, saliva, né? Formam a saliva. Como que então o gosto de um alimento? O gosto de um alimento ele vai se dar através de uma percepção gustativa. Obviamente que vai se encaixar nos receptores que são estimulados por substâncias químicas que foram diluídas na saliva. Tá? Aí se dá, através dos quimiorreceptores, tá? Das papilas, uma análise química disso. Aí vamos ter os 4 tipos de papilas que nós estamos falando principalmente, né? Os filiformes, que são as mais numerosas, que estão localizadas no ápice da língua, como tínhamos falado, e não possuem corpúsculos gustativos. Temos os fundiformes, que são 150 a 200 em forma de fungo, né, propriamente, ocupam 2/3 anteriores e as bordas laterais do dorso da língua. Dentro delas podemos ter papilas arredondadas e alongadas. São elas que determinam, no caso, os diferentes sabores. Por exemplo, as arredondadas, o gosto salgado e ácido, e as alongadas, o amargo ou doce. Temos também as circunvaladas, que possuem forma de V, né, já que são poucas elas, estão distribuídas no final da língua, né, situadas na parte posterior da língua, possuem 200 corpúsculos gustativos somente. Principalmente são elas. E temos as folhadas, né, dispostas verticalmente, situadas nos lados da base da língua. Possuem cada uma 1280 corpúsculos gustativos. E elas são encarregadas, né, como estamos mostrando essa figura, dos diferentes sabores: doce, salgado, azedo e amargo. No caso, esse corpúsculo gustativo, através de uma histologia, né, podemos observar basicamente que esse corpúsculo gustativo, ou papila gustativa, é uma estrutura especializada de células epiteliais, e ele é constituído mais ou menos por 30 a 150 células gustativas, e que elas estão interligadas através de uma fibra nervosa. Então, novamente, e fibras nervosas sensoriais, obviamente, que as relacionam basicamente com o cérebro, né, onde vão ser captadas e interpretadas esses estímulos. Beleza, pessoal? Então, se a gente tiver algum problema nesse sentido da gustação, a gente vai ter esses famosos problemas. Por exemplo, a ageusia, que é perda completa da gustação, não sente sabor nenhum. Hipogeusia, diminuição da gustação. Disgeusia, perturbação da gustação. A cacogeusia, sensação contínua e intensa de gosto ruim. Por exemplo, são as 4 principais. Uma pergunta que a gente normalmente se faz é: por que perdemos o paladar quando estamos resfriados? Obviamente, isso é um problema, né, quando pega gripe, ou agora mesmo, né, no Covid, né, você perde o paladar. Alguns perderam o olfato também, né, principalmente em resfriados fortes, no caso. E isso se dá por quê? Porque as células que estão ligadas ao nervo fativo, que se localizam na parte superior do nariz, ficam cobertas de muco. E quando estão cobertas de muco, elas ficam irritadas. Então a mucosa nasal incha, dificultando a passagem do ar. Tudo isso faz com que as moléculas liberadas pela comida não alcancem as células capazes de identificá-las. Então a percepção do gosto fica comprometida, né? Por exemplo, aqui, né? Você está sentindo aqui, né? Então não sente por causa da gripe. Tá? Então, na língua e na garganta estão as papilas gustativas, que conseguimos distinguir os sabores doces, mas o cheiro é perdido principalmente. E também vai ficar um pouco a percepção do gosto. Galera, e para terminar, vamos falar sobre a anatomia da audição. Basicamente, quando a gente vai falar da anatomia da audição, né, envolve o sistema auditivo e o sistema vestibular, né? Então a gente vai falar referente sobre a orelha, que sabemos que a orelha é um órgão da audição e também do equilíbrio, no caso, principalmente, né?
E obviamente a orelha ela está organizada em orelha externa, interna e orelha média principalmente. E dentro delas, obviamente, vamos encontrar várias estruturas, principalmente se a gente for ver a orelha externa, que a gente temos o pavilhão auricular, no caso, e o meato acústico externo, que obviamente todo se encontra dentro do nosso famoso osso temporal, né? Então, se a gente for falar dessa orelha externa, ele inclui, né, no caso, o pavilhão auricular, como tínhamos falado. O pavilhão auricular, ele é também chamado de um coletor de energia sonora. É como se fosse uma paraboliquinha, né? Uma parabólica, né? Basicamente é parecido. E aí, no caso, o meato acústico externo, também que é uma passagem, simplesmente, passagem estreita, né, por dito, e que vai conduzir aquilo que foi captado, né, que seria o som, até onde? Até a membrana timpânica, né, a gente vai observando, né. Então, na figura, observamos, né, a parte externa, né, da orelha externa, né? Então já vamos se falar um pouco, senão eu vou terminar falando aqui e a gente não vai passar. Vamos lá. Nós sabemos, né, que a embriologia dela, né, basicamente se dá através do quê? Do ectoderma, na qual a gente vai ter a formação das porções externa e interna da orelha, o mesoderma, que se originam os ossículos e osso que envolve a orelha interna, e tecido endodérmico, principalmente, tá? Essa é a embriologia. Então, basicamente, temos os três camadas germinativas agindo nessa parte. Se a gente for observar, né, no caso, nessa figura, encontramos o embrião e a vesícula óptica que já está formando nos primeiros dias também. Ela é parecida com os outros também, dentro das primeiras semanas, ela está iniciando essa formação da vesícula óptica, que ela vai se formando conforme o avanço do processo de gestação, né, até formar os condutos e o pavilhão da orelha externa, por assim falar. Sabemos que esse sentido da audição está envolvido, né, como nós tínhamos falado, né, na audição, captura de informação sobre o mundo, e como a gente percebe, né, na percepção sobre nós mesmos. Então essa orelha também é um órgão periférico dos sentidos, como nós tínhamos falado, em um dos órgãos mais antigos na filogenia, porque ele foi um dos primeiros a serem formados. Por exemplo, transforma essas informações em impulsos nervosos, e que é importante aqui é que serão conduzidos pelo nervo vestibulocloquear, que é o nervo paracraneal 8, ao sistema nervoso central, onde serão interpretados e dada uma resposta. Então, na orelha externa, que é a primeira, né, no caso, chamada auris externa, ela conduz o som, não tínhamos falado. Ela é composta de placas de cartilagem elástica cobertas por pele e apresenta inúmeras depressões, né? Aí tem a concha auricular, por exemplo, isso aqui na parte externa, né, que estaríamos observando na figura, parte externa. Assim também a gente vai encontrar que a borda da orelha, né, a parte da borda, é chamada de hélix, ou hélice. Temos o lóbulo da orelha, que não tem cartilagem, é aqui onde você coloca o brinco. Temos o meato acústico, né, que a gente vai entrar na parte da orelha média, que tem aproximadamente esse meato acústico um comprimento de 25 milímetros. 2,5 centímetros, se for fazer a troca. Ele está composto, né, obviamente, de folículos pilosos. Então, toda a parte externa de qualquer órgão é assim, né? Já hemos visto do nariz, né, da cavidade nasal, mesma coisa. Aqui na orelha também, folículos pilosos. Vai ter presença de glândulas sebáceas e ceruminosas, né? Já antecipando nessa formação de cerume, obviamente, um mecanismo de proteção, tá? E aí tem grandes problemas, o pessoal usando cotonetes, né, para tirar, mas você não tira desse jeito, né, no caso, o excesso. Isso aí é tira de outra forma, né, no caso. Esse meato acústico é uma proteção e também um amplificador
da pressão, né? O som, né? Porque o som vem chegando, né? Pode ser em diferentes intensidades. Depois vamos encontrar a orelha média, né? Que é a oris média, também chamado de caixa timpânica, a cavidade com ar, no caso, através da qual a energia das ondas sonoras é transmitida da parte externa da orelha, né, ouvido externo, até a janela oval na cóclea. No caso, na cóclea, a gente vai ver essa estrutura, que já está no ouvido interno, aqui é a orelha média. E normalmente a gente encontramos essa estrutura que temos os ossinhos mais diminutos, mais pequenos do corpo humano. Então temos o martelo, número 1, temos a bigorna, o número 2, o número 3, o estribo, esses ossos mais pequenininhos. Aí temos a cavidade timpânica, né, o tímpano. Temos o número 5, a janela redonda. E a 6, a trompa de Eustáquio, que essa trompa de Eustáquio que comunica, né, basicamente, com a parte da faringe, né? Lembra que a gente tinha falado, o ósteo faríngico? Lembra ou não lembra? Te caiu na prova. Vamos lá então, agora vem a orelha interna. A orelha interna, ou auris externa, é caracterizada, obviamente, pelos canais semicirculares, que são essas estruturas. Temos o nervo auditivo, obviamente quem vai captar, no caso, esses estímulos, para transformá-los em impulsos nervosos, daí irem para o cérebro. Temos a membrana basilar e a cóclea. Essa cóclea é como se fosse, né, no caso, uma estrutura, que o que chama concha do caracol, né, por isso chama cóclea. E aqui observamos nessa outra figura a divisão, né, tanto do ouvido externo, do ouvido médio, orelha externa e orelha interna, né, principalmente. Esse método acústico, como tínhamos falado, né, um canal cilíndrico de fundo cego, né, que mede mais ou menos 2,5 centímetros ou 25 milímetros, obviamente, que é onde a gente encontra, né, os tampões de cera, né, ceruminosas, as glândulas ceruminosas. Aí vamos encontrar nesse canal auditivo externo, né, mais de 4.000 glândulas sebáceas ou ceruminosas que produzem o cerumen, né. Obviamente, como nós tínhamos falado, ele ela tem uma função, né, que não entre água ou nenhum tipo de partícula que seja externa, né, a esse meio. Obviamente tem alguns casos na qual tem muita formação dessa cera, obviamente, aí pode reduzir a capacidade auditiva desse paciente, por exemplo, tá? Porque deixando-lo muitas vezes surdo temporariamente, principalmente temporariamente. Então, normalmente, esse movimento vibratório, aqui estamos já na parte da orelha média, na parte interna, principalmente, orelha média interna, né, principalmente, aí que se dá o movimento vibratório, né, o som, né, principalmente, esse movimento vibratório, o som, no caso. E aí que acontece? Para ele não estourar, né, basicamente, obviamente, vai ter processos de compreensões e descompreensões do ar, porque senão a gente não aguentaria e a cavidade timpânica explodiria, né? Então eles são basicamente, você já viu sua caixinha de som? Eles seguem mais ou menos esse mecanismo para descomprimir, né, ou comprimir o ar, né, o som, né, que chega, né? E essas vibrações, né, que produzem o som são chamadas de ondas sonoras. O sistema auditivo humano, para você saber, é capaz de perceber vibrações do meio com frequências situadas entre 20 Hz e 20.000 Hz. O que a gente poderia traduzir, né, o que normalmente a gente escuta, né, em decibéis, normalmente de 0 a 120, obviamente 120 proibido, né, ele tem só uma máxima de até 60 decibéis, né? Por isso fala, né, usar fones de ouvido, né, ao longo do uso, eles vão provocando uma perda nos processos de captação e processamento desses sons, por isso você vai se tornando surdo com o passar do tempo, né, principalmente.
Aqui a estrutura, né, basicamente o que estávamos falando, do tímpano, a bigorna, martelo, os ossinhos. A gente pode observar ele como é que é na real. Obviamente essa parte superior, a vista superior, onde estamos observando esses ossinhos. E aí temos, né, a orelha externa, a orelha interna e as principais, e a orelha média, né, principalmente. Aqui outro desenho para você ver como que se situa, né? Porque isso aqui é o osso temporal, né, que nós tínhamos observado, né, galera? Beleza, pessoal? Então, espero ter entendido. Qualquer dúvida é só falar. Aqui está a bibliografia, né? Vocês podem observar isso. Qualquer dúvida, só deixa seu comentário, tá? E sua pergunta, se inscreve no meu canal e vamos lá para a próxima aula. Tchau, tchau.